You know those things that you think will never happen to you? Or to anyone you know. Well, it happened to us. Today we're gonna tell you the story of this friend of ours, a blockhead, a New Kids on the Block fan. This sweet, nice, lively girl. So stay tuned and follow the story with us. Hi guys, welcome to our first video in English in our channel. I'm Mel. And I'm Lysia. And as I said before, we are going to talk about this case. It's our first case in our channel and it happened to a friend of ours. But before anything, subscribe to the channel, like this video, turn on the notification bell to know when we post new videos, and of course, leave us a comment below. Oh, and share, because this is very important, okay? Thank you. So guys, Liz and we didn't become friends because of the New Kids on the Block, but we become super friends, I don't know, best friends, inseparable friends, like sisters, because of them. Yes. And also because of them, and that's only to their credit, we made lots of friends all over the world, really, all over the world. Literally, in all continents, in many different countries. True. Okay? And some of these people became the best friends, real friends, people you know you can count on no matter what. Even though they are in another part of the world, far away from you, you know that if you need them, they will be there for you. And Rita was one of those friends. In 2001, I started planning my interchange program, and the city I was going to stay was Boston because I love Boston. I know everybody's gonna say, well, but what happened to New York? Well, New York is my favorite city in the world, and Boston is my second. It's like home. I think both cities, for me, when I'm there, it's like being at home. And Rita, she was living in Boston. She lived there with a few girls, and one of these girls was Allison, and Allison was also a friend of ours. She is also a NKTB fan, so it was like a huge family. And I told her about my plans, and she was really excited because she was going home to Hungary to stay. I don't remember exactly how long, but I think it was about 5 or 6 months, and my program was like 5 months. And she told me, well, since you were coming here and I'm not going to be here, you can stay in my room. And I was like, wow, that would be amazing, because I wouldn't need to pay to stay in a host family or at school, in school accommodations. And then I was like, okay, let's do it. But the only problem was that I had to finish that semester before going to Boston. And our vacation, they are not at the same time, so it didn't happen. She went before me going to Boston, and I decided that I was going to stay in a host family, and that's what I did. I went to Boston in September, right? So September 2001, you know what happened. And the school I was studying at, it closed, and it only reopened again in 2011. 10 years we were there when the school reopened. And well, I didn't meet Rita personally, but even though we didn't meet personally, we kept talking and chatting, and well, we kept the friendship. Yeah, and after a while, she also left Boston because she was one of those people who never stay at the same place for a long time. We used to say that it's because she was born in Romania. She had this kind of restlessness in her blood, so she had to be moving around from time to time. Well, as Lisa said, she didn't stay long. I don't know how long she stayed in Boston. I don't remember really, but I remember that she lived in some places after Boston. I don't know how many as well, but I know one that was the last one. It was in, just a second.
Heiligenblut or Heiligenblut in Austria. The last place she was living, and she was working in a hotel. Rita not only lived in different places, but she also loved traveling just for fun, for leisure, to visit different places. So much that in 2012, she and another friend of ours from here, from Brazil, Daniele, they arranged to meet in London so they could go together to a NKOTB concert. It was the tour NKOTB, New Kids on the Block, did with Backstreet Boys. So they went to the concert, actually 2 concerts, and they went sightseeing together. They took many pictures. Actually, we managed to interview Daniele, so we're gonna watch the video in a while, where she tells everything that happened and some impressions she had about what happened to Rita, what was going on in Rita's life. But anyways, Rita, she also she liked to mark her check-in in the places she visited. You know, those Facebook check-ins. And the last check-ins she did were in Lech an Arlberg in Austria. I think that's how you pronounce it. Then Boston, she visited the place a couple of times. And her hometown, Bodogaia Harghita in Romania. And her last post on Facebook was on August the 4th, 2013, when she posted this picture at a mountaintop in Scharek, Austria, with her sister Boji. On September 4, 2013, Rita left her lodgings at the hotel at 11:30 a.m., supposedly to go hiking. And after that, she was supposedly seen at 7:45 p.m., as you can see in this post. But the truth is that after 11:30 a.m., she simply disappeared. There were search teams in the mountains where they supposedly found her cell phone and backpack, but no trace of fight or anything that might indicate there had been an accident, which was finally ruled out after many periodic searches. Well, what is puzzling is that they found her cell phone and backpack in the mountain track and nothing else. Nothing. Yeah, and you might wonder, Rita had this adventurous spirit. She was a traveler, and that's the point. You know, she was a wise traveler, an expert traveler. She wasn't careless at all, and It wasn't her first time going to Europe, traveling around the world. She wasn't new to this. She did it all the time, and also she was always in contact with her family, and that's why her disappearance was so quickly noticed, because she was very attached to her family, and she was always talking to them. She was always communicating to them. And when she was supposed to, they knew there was something wrong. Right after Rita disappeared, a friend of ours in common from Denmark, and Matt, she created a Facebook account called Finding Rita Bem G. This account is deactivated right now, but Rita's personal account is still active, and is Boji, her sister, who manages it right now. And there, in this page, she likes to write her indignation about her sister's disappearance and all the laws about this, the European Union, that they just don't do anything. Yeah, the problem is that in spite of all the investigation that they made about it, and in spite of them, of they having found some of her personal objects, there's no real evidence of crime, like there's no evidence of accident or crime. So for the police, Rita might well have decided to disappear on her own, as if she didn't want to be seen by anyone else. And because of that, because there's no evidence of crime,
they can't tell the family the contents of her call history on her cell phone. But at the same time, they won't return the cell phone to the family. So this is a little contradictory. Like, if there's no crime, why don't they just give the phone back? On Boja's latest post on Facebook, I think it was October 2020, she claims that her sister didn't disappear on her own. She knew her, and she just know that she wouldn't do something like that. And she also says that it may have been some kind of crime, or that maybe Rita is in some place, Prisoner. it's in prison or some place she was captured against her will. And well, for what we knew about Rita, we talked to her. I believe her. We believe her. We do believe her, because she was not this kind of person that would just turn her back on her family and just disappear, you know. And something happened to her that morning. Yeah, and another thing that her sister claims is that she didn't actually leave for a hike. You know, we are not sure why she thinks so. Maybe because of the clothes they said she was wearing last time she was actually seen, or maybe because of the contents of her backpack, because as we told you before, she was a very prepared person. She was used to doing hikes. She wouldn't just go Yeah. hiking with a backpack with only her cell phone and wallet. For Yeah, example. She would have she a would be bottle of water. prepared. She would have some food. She would have some water. I don't know, but we don't know for sure why her sister thinks. We don't know what was inside her backpack yeah. as well. So And back when we first heard of her disappearance, this person, this rumor that she was seen at 7:45 p.m. downtown, this person who said he or she saw Rita said noticed that she was a little bit disoriented, as if she were lost, or if she were looking for something. But again, it's a rumor. It was never confirmed if Yes. she was actually seen at that time. and just bear in mind that this thing that we are saying, apart from being that post that I showed you, also was in a post from Facebook. Someone told someone that told someone, you know, that thing. Yeah. Well, guys, the only thing that we know for sure is that Rita disappeared over 7 years ago, and there's no trace of her. The authorities closed the case and kept saying that she might have disappeared on her own because she wanted to do it. But unfortunately, the hypothesis that she might have been kidnapped or sold for a network of human trafficking is very real. It sounds crazy, it sounds out of a movie, but no, it's very real. And we know there are lots of crazy people in this world, and Eastern Europe is a place where you hear these stories very often, especially because Rita, she had just turned 40 years old. As you can see in the pictures, she was beautiful, she was nice, she was cheerful, she was athletic. Unfortunately, this story has no ending. We would love to tell you the ending of the story, To give a closure to her family. to give closure to her family, for as bad as it were, you know. Because there's nothing worse than not knowing what happened to someone you love. I'm gonna make a comparison now, and I know that for some people it's gonna sound ridiculous. I hope it doesn't, because it's not, but I will say it anyway. Once we had two dogs, and they escaped. Someone was walking with them, and they escaped from this person. And in the meantime, someone put the two of them in a car and just, ran off, drove away. It took us 12 hours to find them. Thank God they were alive, they were well, but those were the worst 12 hours of our lives. You know,
we couldn't sleep. We spent 12 hours thinking, are we going to see them again? Are we going to find them? It was awful, awful. So, can you imagine over 7 years of not knowing, of having no trace of your daughter, no trace of your sister, no trace of your friend? So now, guys, you are going to watch the interview we did with Daniele, our friend from Minas Gerais. She was a good friend of Rita's. Actually, she met Rita in person. They went traveling together, and she has some interesting information about what was going on in Rita's life when she disappeared. So the video will be with subtitles because we didn't have time to record an interview in Portuguese and in English. So please bear with us, read a little bit English, and that's it. Thank you very much. Então, Dani, a gente combinou de fazer esse video chat, né? Para tu contar pra gente um pouquinho como é que foi a ideia de tu ir viajar aquela vez com a Rita. Como é que vocês se encontraram, assim? Vocês se conheceram provavelmente do mesmo jeito que a gente se conheceu, né? Por causa do New Kids, não foi isso? E não sei se foi no mesmo local que vocês, mas a gente tinha aquele grupo no Yahoo, que era da Kim. Sim, sim. E ali, por algum motivo, algum assunto em comum, era Kim's Coffee Corner, alguma coisa assim. Não era? Já tinha café no meio. E aí a gente, por algum assunto, a gente começou a conversar, trocar mensagem ali e migramos para o e-mail particular uma da outra. E isso tem mais de 20 anos, com certeza. Isso foi o quê? 99, 2000, né? Que tinha os grupos que era do Group, e aí depois mudou para o Yahoo Groups. Ah, meu Deus! Isso. E aí a gente começou a conversar, e tinha aquela troca de e-mails e tudo. Acabou que a gente ficou assim, amiga, ao ponto de uma contar para a outra da vida da outra que estava acontecendo. Uhum. Então a gente trocava experiência, de trabalho, de dia a dia, de tudo. Uhum. Embora não fosse todo dia, né, como tem a facilidade que hoje a gente tem com o WhatsApp e tudo, mas a gente estava sempre em contato. Uhum. E aí, 2012, eu comecei a pensar em viajar. O New Kids tinha voltado a fazer show, eu acho que em 2008, uhum. E eles iam fazer uma turnê. Uhum. E aí eu falei assim, gente, tô precisando viajar de férias para descansar, que há anos que eu não viajava. Eu falei, vou tentar ver se eu vou para um lugar onde eles estão, que eu passeio e vejo o show, uhum. E mato 2 coelhos. E comentei com ela. Que vieram, né? Aqui. Foi. Foi. Quando eles anunciaram que vinham fazer show aqui, eu estava no avião de volta. Assim, mobilizou todo mundo. Uhum. E aí eu comentei com ela, falei, poxa, eu tô com vontade de ir para Londres, que é um lugar que eu gostaria de conhecer, uhum. E para ver o show, o que você acha? Ela, vai sim, é muito legal, começou a me dar altas dicas e tal. E quando já estava próximo, eu comecei a planejar a viagem mais ou menos em outubro de 2011. Uhum. E aí, quando chegou mais próximo, talvez janeiro, fevereiro de 2012, e o show era em abril, uhum. Ela falou para mim, olha, eu acho que eu vou conseguir ir a Londres, e a gente pode se encontrar. O que ela estava fazendo naquela época, tu te lembra? Ela já estava acho... Ela, não sei se estava na Áustria, porque ela estava... Quando eu conheci a Rita, ela morava nos Estados Unidos, uhum. Ela foi passar as férias em casa, uhum. E na hora dela retornar, não deixaram ela entrar. Mas ela passava as férias em casa com a família e retornava. Porque ela trabalhava como babá para uma família já tinha bastante tempo. Eu achei que ela era babá ou au pair, alguma coisa assim. Porque tem várias das gurias também, né? A Matt, te lembra da Dinamarca também?
trabalhou de au pair nos Estados Unidos, várias delas, assim. E aí ela falava da vida das meninas, da vida assim, né? Como era a convivência com as meninas, fotos e tudo. E aí ela foi passar esse tempo com a família e quando ela voltou para os Estados Unidos não deixaram ela entrar. Aí eu não sei se foi problema de visto, eu não sei o que foi. Então ela acabou tendo que ter um plano B. E aí foi quando ela foi estudar confeitaria. Ah! Entendeu? E aí ela falou assim, ô Dani, aí já de volta para 2011. Ela falou, Dani, eu acho que eu vou conseguir ir para Londres, porque minha irmã tem uma amiga em Londres, e aí eu vou com a minha irmã e vou ficar na casa dessa menina. Aí eu, perfeito. Aí ela, Dani, me fala o dia que você vai chegar ao hotel, tudo bonitinho. E aí eu me lembro assim, como se fosse ontem. Eu saí do Brasil dia 23 de abril, cheguei lá 24 de abril. Fui pro meu hotel, só que não estava ainda na hora do check-in. Aí eu morrendo de fome, deixei minha mala e já tinha visto um Pizza Hut, que eu amo. Eu falei, fui pro Pizza Hut, que era próximo da estação que eu tinha descido, que eu sabia que ela ia descer. Cara, eu tô assim, eu tô enxergando. Eu tô enxergando aquela rua, a farmácia, o shopping, a parada de ônibus aqui. Sim. Eu também, tô vendo tudinho na minha cabeça agora. E aí eu cheguei no Pizza Hut e tal, falei, vou querer uma mesa e tal. Só que eu agoniada, porque eu tinha combinado com ela no hotel. E eu falei, ela vai passar aqui. Aí eu deixei minha bolsa dentro do Pizza Hut e fui pra calçada. Foi porque ela vai passar. Aí daqui a pouco passa ela, eu, Rita, não sei o quê. E aí a gente já se abraçou na calçada. Eu falei, cara, eu tô almoçando aqui, entra. E aí ela entrou, e lá no Pizza Hut, eles serviam uma salada antes. E eu não como salada. Aí eu falei, você quer almoçar? E ela meio que não queria dar despesa e tal. Eu falei, olha só, você come salada? Porque eu vou pagar a salada comendo ou não comendo. Então, você come a salada e eu como a pizza, fechou? Ah, fechou, beleza. Então, a gente já ficou ali batendo papo, e aí deu tempo de fazer o check-in no hotel, aí fomos até lá, eu fiz o check-in, o rapaz da recepção explicou pra gente como a gente chegava no O2 Arena, que é onde era o show, porque eu saí do Brasil com ingresso. Sim. Mas ingresso para um lugar super ruim, que no ingresso tinha um pedaço assim avisando, se você tem vertigem, não reserve o lugar. Que devia ser no teto. Aí a Rita falou assim para mim, não, Dani, vamos lá porque eu vou comprar meu ingresso. E com certeza você vai encontrar outro ingresso. Aí quando eu cheguei lá, claro que eles não trocavam. Só que tinha um ingresso muito perto do palco. Eu falei, gente, eu já cheguei até aqui, Né? não vai ser a economia que eu vou fazer. Abraça, meu. Se joga. Pedala o cartão depois. Depois a gente se vira com o cartão. E aí a gente comprou o ingresso junta, assim, de cara pro palco. Assim, eu vi eles, assim, a um braço de distância, eles passaram perto de mim, tudo. Maravilhoso. Tá, voltamos. E tinha um show extra no dia seguinte. E aí nós já compramos ingresso para o dia seguinte. Já garantidas. E assim, foi legal porque ela, além da gente ter ido no local para comprar o ingresso, depois a gente foi passear por Londres. E aí, foi ela que me levou para ver o parlamento. Nós passamos na Westminster, não entramos, mas passamos, tiramos foto. Cara, entrar. Cara entrar. E aí tem um fato engraçado, que eu de vez em quando eu lembro dela. As ponduras. A gente estava na escada rolante e eu sou a pessoa mais distraída do mundo. Se eu tô sozinha, eu tô prestando atenção em tudo. Mas se eu tô com alguém, eu literalmente curto o momento e o lugar e deixo para outra pessoa tomar as precauções.
Aí eu distraidona na escada do metrô. Conversando, curtindo e tal. Aí bate um cara no meu ombro, assim, querendo passagem. Aí eu saí assim, o cara passou. Aí ela, ô Dani, é porque assim, a gente fica à direita. À esquerda, a gente deixa livre para quem tá com pressa. Entendeu? E assim, aqui no Brasil, eu acho que a gente não tem esse hábito. Mas de vez em quando tem um apressado na escada rolante, eu lembro dela. Que eu falo assim, Dani, eu vou ficar do lado direito. Dani, direito. Porque do lado esquerdo é para quem tá com pressa, sabe? E foi muito legal. Como ela estava com a irmã e com a amiga da irmã e tal, a gente não ficou todos os dias juntas. Então a gente se encontrou nesse dia. No outro dia eu saí para passear sozinha. Aí eu fiquei uma semana total. Aí no terceiro dia a gente se marcou de se encontrar. Aí a gente marcou na Tower Bridge. Foi o ponto de encontro no meio da Tower Bridge. E aí ela, a irmã dela e essa amiga, a gente foi passear em Greenwich. Eu me lembro que tem foto Eu em lembro das Greenwich. fotos também, das fotos de Greenwich. Isso. E foi muito legal, porque Greenwich, você vai andando, quando você vê, você tá lá no topo do negócio. E depois você desce, é um parque super lindo. E era ano de Olimpíada, então lá de cima você via a quadra de tênis que estava sendo construída lá embaixo. Foi muito legal. E a gente também se encontrou nos 2 dias do show. A gente já se encontrou no O2 Arena. E na véspera de eu vir embora, a gente marcou o último passeio. Foi o único dia que fez sol e fez um pouquinho de calor. Porque era primavera, mas eu lembro, acho que eu peguei uns 8 graus, assim. E eu não levei luva. E cheguei a ficar com a mão queimada, mas de frio. Nossa! Essa parte desses ossinhos, né? Assim, né? Que eu colocava para dentro do bolso do casaco, mas ficava para fora. Então, essa parte ficou queimada. E aí a gente tirou para passear na Oxford Street. E aí entramos de loja em loja, porque ela queria comprar um presente para a mãe. E assim, eu falei isso, e aquilo, e nada agradava. E aí chegou um determinado momento que ela falou assim, quer saber? Minha mãe está precisando de uns óculos. E são meio caros. Então, eu vou dar de presente para ela os óculos. Então, assim, como eu sou muito apegada à minha mãe também, isso me marcou. Então, quando ela desapareceu, e que a polícia veio com essa história de que ela desapareceu por vontade própria, assim, para mim, nunca colou. Não cola? Não cola, porque a Rita que eu conheço, ela se preocupava com a família ao ponto de escolher um presente. Quando é para uma pessoa que você não gosta tanto, que você não liga, se compra a primeira bobagem. Quando você compra. Sim, é isso que eu ia dizer. Você compra qualquer coisa. Mas quando você é para uma pessoa especial, você se preocupa com o presente. Então, eu não entra na minha cabeça essa história dela querer sumir por conta própria. Não, e se ainda fosse... Oi, desculpa. Não, ela era uma pessoa que eu considerava muito ligada à família para fazer isso. Isso que... E é uma coisa assim, até se fosse assim, por exemplo, se tu tivesse tido essa experiência de conhecer ela, sei lá, vamos supor, 2002, e aí o aparecimento foi 2013. Tá, tu até pensa, aconteceu alguma coisa na família, ela brigou com a família por algum motivo ou outro, mas foi 1 ano antes, sabe? E aparentemente, pelo que... ela tava com a irmã ainda. Ela tava com a irmã e, tipo, no outro ano, acho que a própria foto, aquela última foto que ela tem no Facebook, ela é a irmã dela, não é? É a irmã dela. Então, é a irmã dela. Gente... Não
tem, não entra na minha cabeça isso. Não. Mas assim, ó, mesmo que tenha sido 10 anos antes, eu vou te dizer, ela falava muito, que a gente falou muito, muito, e ela dizia assim, eu tô contando os dias para ir para casa, porque eu adoro estar aqui, mas eu tô louca para ver minha mãe e minha irmã. Ela falava para mim, eu tô com muita saudade. Exatamente. E assim, é um negócio que me marca muito de lembrar, porque eu acho que umas 2 ou 3 semanas antes a gente conversou por chat no Facebook, e ela não estava gostando do hotel onde ela estava trabalhando. E ela estava pensando na possibilidade de ir para Londres, onde ela também tinha uma outra amiga. E eu falei para ela assim, vai para Londres, vai que eu vou te visitar. Ainda falei assim. E ela falou assim para mim, Dani, mas eu vou ficar mais esse período, porque o Natal aqui deve ser lindo, coberto de neve. Eu falei, então você fica, mas você vai para Londres, começa a conversar isso. E aí a gente não tem como não pensar, e se ela tivesse ido para Londres ao invés de querer ficar mais um pouco para ver a neve, entendeu? Pois é. Mas até não tem explicação, né? Não tem, ainda mais. Não tem. Pois você falou, ela não gostava, mas ela estava afim porque ela queria ter uma experiência nova, ela queria ver uma coisa um pouco diferente, né? Então, isso também é uma coisa que Não bate não com bate querer ir quero embora, sumir. quero sumir. Ela já disse assim, é verdade, então eu vou para Londres agora e podia te Exato, dizer, e, ó, tchau, nunca mais ir para qualquer outro lugar do mundo, nem para Londres. E tu ia dizer, era uma dela e a mãe dela ia chegar para ti e ia dizer, tá, e aí? Tu ia dizer assim, mas ela me falou que é para Londres. E tá, mas em Londres ela não tá? Não, uma coisa não cola, não bate com a outra, sabe? Então... Não bate. E aí, de repente, você tá no Facebook, e aí você vê uma fotografia de uma amiga sua. E quando a gente estava no show do New Kids, ela me apresentou 2 meninas da Hungria que também estavam lá. E nós 4. E aí, eu, acompanhando a página de uma delas, veio uma publicação de Missing. E eu falei, mas espera aí, eu falei com a Rita outro dia. Como assim? Entendeu? Foi assim, bem surpreendente. E as semanas que se seguiram, eu acho que para todo mundo que conheceu, é difícil falar no passado, mas que teve contato com ela algum dia, as semanas seguintes foram horríveis de não ter notícia, de a gente querer ajudar, ainda mais assim, eu que estou quilômetros de distância. As meninas ainda estavam lá na Europa, mas eu a quilômetros de distância. Tirando rezar, eu não tinha muito o que fazer, uma sensação horrível. É impotente, a gente fica se sentindo impotente, né? Porque tu não tem o que contribuir também, né? Tipo, tu até pôde, de repente, eu poderia falar com a irmã dela, dizer qual foi a última conversa que vocês tiveram, sabe? Mas eu falei, a conversa, o que contribuiu? Nada, contribuiu ainda mais para essa ideia de que não, ela não sumiu por vontade própria, né? E assim, o meu impulso quando eu li o post foi escrever para a irmã dela. É verdade? Sim. Porque eu acho que eu tinha até o celular da irmã dela ainda salvo no meu celular da viagem. Que a gente trocou umas mensagens, tipo, para marcar encontro, horário, local e tudo. E eu tinha o celular dela e tinha da irmã. Eu mandei uma mensagem. Eu falei, é verdade isso que eu tô vendo? A irmã dela falou, é. E aí, desde então, a gente mantém contato, né? A gente, pelo menos, assim, umas 3 vezes no ano, porque ela também trabalha e tudo. Eu, na correria, a gente troca mensagem sempre desejando que ela tenha uma notícia boa para dar, né? E ela também querendo dar essa notícia. Ela sempre fala que ela queria ter uma notícia boa para dar, mas que ainda não tem. Né? E assim, não dá para não pensar na irmã e na mãe dela. Claro,
Claro, é. E até a gente estava, quando a gente estava escrevendo o roteiro pro vídeo, né? A gente escreveu isso, né? E assim, que exatamente pelo fato de elas serem bem conectadas, de não ser uma situação assim, não ter nada a ver com não, uma família que não se fala e tal, porque a gente vê várias histórias, né, de pessoas que saíam para viajar, até inclusive a história que nos, assim, parece que nos deu um tio, como é que a gente diz? Um estalo para falar sobre isso. A gente estava vendo a história desse menino, um brasileiro, que ele era bem bicho grilo, digamos assim, sabe? E era o contrário, ele tinha um bom relacionamento com a família, mas ele era daquele tipo de pessoa que não gostava de dar satisfação, né? Não é que não gostava, Entende? simplesmente não dava satisfação do que ele estava fazendo, né? E pelo que a gente entende, não era assim com a Rita, era o contrário, ela estava sempre em contato com a família, ela sempre sabia o que estava acontecendo, né? E exatamente por isso E ela, detectaram no caso, ela foi dada como desaparecida tão rápido, né? uhum. E assim, a Rita, ela tinha muito orgulho da irmã, pelo fato da irmã ser médica. Aham. Então, eu acho que se elas tivessem um relacionamento ruim, não ia fazer diferença isso. Sim. E ela não, ela tinha um orgulho enorme da irmã ser médica. Ela trabalha tanto, porque eu acho que na época, eu não sei se era residência, mas tinha os plantões e tudo. Então, ela acompanhava isso tudo, né? Estava sempre a par do que estava acontecendo com a mãe, com a irmã, né? Eu não, e também tem uma prima, que ela era muito próxima da prima, Uhum. né? Já mais para a parte da Romênia. Porque a Rita, não sei se vocês sabem, né? Originalmente ela nasceu na Romênia e acabaram vindo para a Hungria. Uhum. E ela sempre estava em contato com a família. Se ela estava na Hungria, ela ia visitar os primos, o resto da família. Não era uma coisa assim, passei aqui, deixei minha mala e vou andar sozinha. Não era assim. Ela ia realmente para curtir a família. Ela viajava, ela gostava muito de viajar, né? Ela estava sempre visitando os lugares e tal, mas, né, isso também a gente, né, lembrava disso, assim, que ela era uma pessoa que estava sempre, assim, olha onde está a Rita agora, aquela coisa assim, de olha onde é que está a Rita agora, sabe? Mas a gente sabia que ela tinha essa raiz, né? Enfim. E também, assim, na Europa tem essa facilidade de viajar, né, pela questão de você não precisar de passaporte, ter as fronteiras abertas e tudo. Então, ela sempre pegava uma companhia low cost. Eu lembro que no dia que eu encontrei, ela estava chegando nesse dia, porque a gente foi, salvo engano, na Victoria Station, porque ela tinha deixado a mala dela lá, naqueles armários que você aluga, e ela foi pegar a mala, porque aí ela ia pegar o metrô para ir para onde a irmã dela estava. Então, ela era, assim, uma pessoa que viajava muito, mas ela entendia muito de viagem. Sim. Ela sabia o que fazer, como fazer, entendeu? Então, ela saiu para dar um hiking, um trekking. Ela não iria fazer num lugar que ela fosse totalmente desconhecido. E ela sabia como se cuidar. E até eu participei de uma campanha de arrecadar dinheiro mesmo, porque a gente queria, tipo, contratar um investigador particular, alguma coisa assim, um detetive. Não sei se isso foi para frente, né? A família dela fez, né? A família dela fez isso. Mas não sei também que respostas ele trouxe, né? E o mínimo, eu acho, que a polícia deveria ter feito, depois de tanto tempo, era devolver as coisas dela para a família. Porque, às vezes, assim, a polícia ali não encontrou nenhuma pista, mas a família encontraria. Conhecendo ela, a família encontraria, entendeu?
Exato. O que eu não entendi muito ali no post da Bold é assim, se realmente eles nunca devolveram o celular, é o que parece, né? É. Ela fala muito. Entendi. Assim, pensa, ela saiu para um trekking ou para um hiking, escorregou numa pedra, bateu com a cabeça. Ela estaria com essa mochila no corpo, gente. Exato. Mas assim, a gente que é fã do New Kids, eles costumam falar isso, Five Brothers and a Million Sisters. Então, a gente, como conhece garotas do mundo inteiro, se cada uma de nós falar com seus contatos, olha, tem um vídeo, será que você pode divulgar? Então, eu acho que vai meio que uma corrente do bem. Mas Isso vai Essa foi a ficando. intenção, sabe, Dani? De fazer tanto que veio, porque nosso YouTube é só em português. Mas, tipo assim, o que adianta português? Vai correr o mundo como? Vai correr, sabe? Não tem. Então, a ideia foi criar esse vídeo igual em inglês, para que ele, sim, ele possa se espalhar de todo mundo, tentar, de alguma forma, ajudar. Principalmente assim os nossos contatos que estão na Europa, né? Que a gente pode pedir, eu acho que as meninas não vão se negar de fazer isso, de postar na timeline, de compartilhar, né? Como na época a gente fez, né? Elas fizeram melhor, cartazes com as informações em vários idiomas. A gente agora está fazendo isso, porque né, nada é impossível. A gente tem que usar tudo que a gente tem de ferramenta para E tentar hoje fazer em alguma dia, coisa. e hoje a internet é muito forte. Ele é o maior veículo que tem hoje. Não, e é até uma coisa assim de realmente não deixar a história morrer enquanto não se chegar a uma solução. A gente vê tantas histórias por aí, sabe? Tipo, até. Não se tornar um cold case. Não, ou até assim, ó, infelizmente, se for o caso, um cold case, mas assim, fechar esse cold case. Tá. Não, e assim, eu acho que a gente não pode também ficar naquela, eu não vou fazer porque eu tô no Brasil e eu não conheço ninguém, eu sou pequenininha e não vai dar certo. Não, a gente faz. E faz com aquilo que a gente tem. Eu só conheço 2 pessoas, não tem problema. Você manda para as 2 pessoas e pede para elas mandarem para outras pessoas e isso vai se multiplicando. Exatamente. We decided to bring this story to you today because we were watching a video on YouTube about this Brazilian guy who disappeared, and we immediately thought about Rita's case. And then we realized that nobody has ever talked about this case, about her. I think the only places that we have seen this was on the Facebook pages. So we got in contact with Boji, her sister, and Boji said that we could do the videos and put it online. And we would like this video to reach as many people as possible, especially the authorities that maybe might reopen the case again. Hopefully. Yes. And there's one thing that I would like to say. Guys, traveling is the best thing in the world. Like, traveling is wonderful, is amazing, but you should never let your guard down. Never, because no place in the world, not even your home, is 100% safe. Always think about this. Whatever you are, whenever time it is, call someone, tell where you are, tell where you are going, send message. If you're going to a remote location, tell someone that you trust where you are going. If you don't have any cell phone sign, or I don't know, a phone booth or whatever, but always let at least one person know where you are and what you're going to do. As we told you before, it was not exactly Rita's case, because
she was very aware of these things. As we told you, she was an expert traveler, and that's why we have this feeling that anyone could have done anything to her, including people she knew. Of course, yeah, of course, we can't accuse anyone because we don't know those people, but we can't rule out anyone either. Yeah, all we know is that people don't disappear out of thin air. And if anyone out there, any one of you who are watching this video, if you have ever heard of this case, maybe you were in Europe around that time, 2013, or Austria more specifically, if you have heard of anything, if you have seen anything, if you have any kind of information that could help, please contact us, because we know how to get in touch with her family. So guys, that's it. So travel, live abroad, have fun, but always be aware that no place is 100% safe. As I said before, not even your own home, right? Stay sharp. And that's all, guys. This is today's video, a very different video from the ones you were used to watching on our channel. And it's also our first video in English, so we hope you liked it. And if you did, you know what to do. Subscribe to our channel, like this video, turn on the notification bell so you know when we post another one. Leave us a comment, and on this one we especially ask you, share this video, okay? Share with everyone you know, because we really need this video to reach as many people as possible so something can be done about Rita's case. Yes, it's not for our own benefits, it's for Rita's and her family's benefit. All right? And on the comments, tell us what you think about this story. If you know anything, if you have any comments, any insights, and what you would like to see on our channel. If you would like us to tell you more stories like these, if you would like to hear about our adventures, our trips, our crazy fan stuff, or more coffee shop stories, so please let us know. Yes. Thank you so much for watching, and see you on next video. Kisses. Bye-bye. See ya.